Olá, estamos de volta e acho que nessa altura, desse vídeo estamos em plenas férias escolares. E eu conheci uma página no Instagram que me agradou muito, que é aquela coisa, você vai pesquisar uma coisa, você encontra uma referência e você vai ver aquela referência, e assim eu conheci o Sementes da Floresta. E eu achei uma postagem muito interessante para as mães, agora que as crianças devem estar iniciando os 15 dias de férias de julho. Porque nós ficamos pensando, o que nós vamos fazer? Como é que eu vou ficar com essas crianças em casa, sem atividade? E essa postagem fala em 6 coisas para desaprender e alimentar a vida criativa. Então, coisas que nós precisamos desaprender, coisas que nós assumimos e que dificultam o nosso contato com a nossa essência, com a nossa vida criativa, com a nossa liberdade. E a nossa essência, a nossa criatividade, a nossa liberdade serão ótimas companheiras para as nossas crianças durante as férias. Então, vamos lá para 6 coisas que a gente precisa desaprender para reativar a criatividade. Primeiro, desaprender sobre os padrões estéticos. Deixar de criticar nosso corpo e cuidar dele da forma como nós queremos, da forma como nos sentimos bem, para que sejamos capazes de sentir liberdade, de correr, de andar de bicicleta, de dançar, de brincar com a criança, de rolar no chão, de sujar, de uma forma que nós talvez tenhamos esquecido. Ser exemplo de cuidado com o corpo e de aceitação desse corpo, mas mais que isso, desfrutar desse corpo e ensinar a criança que a gente cuida, a gente aceita e a gente desfruta, porque o nosso corpo é a nossa possibilidade de agir no mundo. É a casa da nossa alma, é a casa da nossa essência e precisa estar em dia. Segundo, desaprender a sentir nosso valor apenas por validação externa, por aprovação dos outros. Então, para a gente passar isso para as crianças, a gente precisa, antes de elogiar, perguntar como ela se sentiu com o próprio desenho, com aquilo que criou, com a salada que fez, com a mesa que arrumou, sem que ela dependa da nossa opinião para saber se está bom ou ruim. É muito interessante que eu tenho sobrinhos netos e às vezes o mais velho deles, que está com quase 8 anos, arruma a mesa, enfeita, pega flores e talvez do ponto de vista estético você olhe e nem tudo combine. Mas o que é mais importante? O ponto de vista estético, se o suplá está combinando com os pratos, com a toalha, ou a atitude, o prazer, a liberdade que ele teve de se sentir autorizado a usar as coisas da casa e esse gesto afetivo de surpreender os pais com uma mesa bonita pelos critérios dele. Então, a gente dar menos valor à validação externa e mais valor ao sentimento que está ali, naquele gesto, naquela escolha. Terceiro, observar sentimentos difíceis. Quantas vezes passamos por um momento desafiador, enxergamos em nós sentimentos difíceis e ao invés de olhar para isso, buscamos algo para nos distrair. Que tal começar a observar os sentimentos em nós? E isso vai abrir caminho para que a gente observe
esses sentimentos difíceis nas nossas crianças, nos nossos pré-adolescentes, nos nossos adolescentes também. Essa é uma orientação que nós profissionais, sempre damos para os pais. Se observe, para que você possa reconhecer. Entre em contato com a sua infância, com a sua pré-adolescência, com a sua adolescência, para que você reconheça, porque você não chegou à vida adulta sem ter sido criança, pré-adolescente, adolescente. Você não está onde você está sem ter passado por situações difíceis, sem ter vivido sentimentos difíceis. Por que parece para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, que você esqueceu, que você não entende, que você não sabe como ele se sente? Talvez porque você evite entrar em contato com estes sentimentos em você, que ainda existem. Então, esse pode ser um bom caminho para aproximar você dos seus filhos. Procurar ajuda. Quantas vezes você já fingiu que estava tudo bem e não procurou ajuda para uma situação desafiadora? E às vezes vai virando uma bola de neve, desafios ainda maiores vão surgindo. Que tal escrever sobre isso, expressar e buscar apoio, se necessário, para digerir essas emoções? E por que isso é importante? Por que eu estou ligando isso com as férias? Porque as crianças e os pré-adolescentes, os adolescentes, vão estar mais tempo em casa e talvez você consiga observar isso melhor. Então, preste atenção a isso, mas comece por você. Tudo começa na gente. Preste atenção a isso e comece por você. Reconheça, que às vezes não está tudo bem e busque soluções, ainda que essa solução seja buscar ajuda. Isso abre caminho para que o seu filho não se sinta humilhado, desvalorizado, ao também passar por desafios e ao também precisar de ajuda. Celebrar conquistas. Quantas vezes você deixa de celebrar algo que sentiu ser maravilhoso porque acha que foi pequeno demais, que não tem importância? Comece a celebrar as pequenas conquistas e faça isso junto com as crianças, porque você vai abrir caminho para celebrar as pequenas conquistas dela. Então, às vezes eu converso com algumas amigas que não gostam e que não têm muita habilidade para cozinhar. E aí eu falo, não, mas isso é fácil, tenta, eu acho que você vai gostar. E algumas aceitam a sugestão. E aí quando fazem, quando dá certo, manda foto para mim daquilo que deu certo, que fez. Nos últimos tempos é o meu famoso pão de grão de bico. Meu pão já está ficando famoso porque eu falo muito bem dele. E porque de fato ele não é uma receita complicada. E as pessoas fazem e falam, nossa, deu certo, olha que legal. E aí depois falam, ai, nossa, que bobeira fazer essa festa toda por causa do pão, você faz esse pão toda semana. Não, é legal, porque não faço toda semana não, faço a cada 15 dias. E eu gosto de fazer, mas você está conquistando, está fazendo uma coisa pela primeira vez. Vale celebrar, vale marcar essa conquista. E isso abre caminho para que você fique sensível e reconheça as pequenas conquistas dos seus filhos, das crianças, dos adolescentes, pré-adolescentes. E isso é muito importante na construção da autoestima. E é muito importante para que ele aceite, num futuro breve, correr riscos, fazer uma coisa pela primeira vez, confiando que pode dar certo, mas sabendo que se der errado, não é o fim do mundo. E última dica, valor versus produção. Aprendemos que somos a partir do quanto produzimos, por isso não paramos, não valorizamos o descanso e nos sentimos menores
quando não entregamos ao mundo uma produção grandiosa. Isso nos transforma, às vezes, em robôs, mas nós somos seres humanos, lembra? Precisamos valorizar momentos de tédio e pausa. A gente já falou sobre isso. O Eduardo Moreira está nas redes dele destacando o livro Ócio Criativo do italiano, né, do filósofo italiano. Por quê? É nos momentos de tédio, eu tenho certeza que eu já falei isso aqui, que surge a ideia de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que não está posta. E nós não valemos pelo que produzimos em objetos. Nós também valemos pelo que sentimos, pelo que nos relacionamos, pelo que trocamos. E para isso é preciso tempo. É preciso criar esse espaço onde você não tem efetivamente nada para fazer, mas então pode inventar, pode preencher o seu tempo, o seu lugar, a sua relação com aquelas pessoas que estão ali, com coisas diferentes, criativas e que podem gerar muito prazer e muito aprendizado. Anote aí as 6 dicas dos Sementes da Floresta para você utilizar, curtir, desfrutar esse tempinho de férias com as crianças e os pré-adolescentes, adolescentes que você tem em casa. Boas férias!